Vamos fazer por aqui a nossa live, porque realmente não sei o que aconteceu com o meu computador, ele não tá ligando. Não está ligando o meu computador, gente, deu algum BO, sei lá, coisas que a gente não controla, né? Então, vamos lá, como as emoções... Vamos lá, a gente vai fazer por aqui hoje, então. Se o computador resolver ligar, eu volto pra lá, mas eu acho que ele não vai ligar. Deixa eu colocar aqui. O que são emoções e como controlar. Foi. Aí. Então vamos lá, gente, ó, tava fazendo pelo computador, caiu, meu computador não liga, não sei o que acontece, ele tá ali carregando o Dell e fica girando. Hoje eu atualizei ele, talvez seja por isso, porque ele tinha uma atualização nova do Windows e ele ficou quase 4 horas e meia carregando. Tipo, eu liguei ele, inclusive eu não consegui trabalhar de manhã por conta disso, então talvez seja isso, certo? Então, ó, vamos recomeçar a nossa aula, né? Eu não vou ter os slides aqui pra passar, mas depois eu envio para vocês, para que vocês possam ter eles na mão de vocês. Também não vou ter uma luz na minha cara para vocês viverem melhor, mas tá tudo certo. Então vamos lá. Eu falei, né, eu tava começando a falar ali na nossa aula sobre a questão de as emoções, elas não serem aquilo que a gente pensa, né? Eu perguntei para vocês o que vocês acreditavam que era uma emoção, e muitos de vocês me disseram que era o reflexo daquilo que eu penso, que era uma sensação que eu tenho no meu corpo, né? E quando a gente vai falar sobre emoção, eu quero trazer um prisma bem diferente daquele que talvez vocês acreditam ser, né? Nós somos seres que nós podemos viver numa energia muito maior do que uma emoção, né? Uma emoção, de fato, ela parece ser algo muito natural e normal. Só que quando a gente começa a estudar de fato o que é uma emoção, a gente vai começar a perceber que a emoção, ela é um afastamento, um desequilíbrio, né? Uma separação de mim com a minha verdadeira essência, né? Então, isso é a primeira coisa que eu tenho que entender. Mas, Mari, tipo, não é normal eu sentir, né? Durante um tempo da minha jornada, eu acreditava que quando a gente pensa, quando a gente sente alguma emoção, por exemplo, quando a gente sente uma paixão, né? Vamos supor que você conheceu uma pessoa e daí você se apaixona por essa pessoa, né? Você acredita que esse tipo de emoção é algo positivo, né? Você fala, não, mas é a coisa mais maravilhosa eu amar alguém, eu me apaixonar por alguém. Só que quando a gente vai olhar na essência dessa emoção, a gente começa a perceber... Ó, meu computador resolveu ligar agora. A gente começa a perceber que a emoção, de fato, na verdade, ela vai me trazer, a paixão, ela vai começar a me trazer medo, insegurança, ciúme, ansiedade, né? Por trás dessa paixão, existe todas essas outras emoções que vão me tirar da paz, me tirar da paz interior. Então, quando a gente vai falar de uma única energia existente dentro do planeta Terra, né? Dentro do planeta Terra não, mas dentro da nossa essência, a gente vai falar que é a energia do amor incondicional, que de fato é quem nós somos, né? Toda vez que eu tô dentro de uma emoção, eu não estou mais na minha essência. Eu tô vivendo sob a minha mente e sobre tudo aquilo que ela cria de histórias sobre a vida, a forma como ela vê a vida. Então eu tô sempre vivendo dentro dessas emoções. Ou seja, toda vez que eu sinto uma emoção, eu saio da minha essência de amor e busco viver eu diria assim que a paixão, ela é um cisco no teu olho sobre o amor. A gente não consegue viver o amor quando a gente quer se apaixonar, quando a gente quer só viver essa paixão, porque o amor, ele é muito diferente, né, de uma paixão. A gente vai ter calma, a gente vai ter segurança, a gente vai ter paciência, a gente vai se sentir estável, a gente não vai ter ansiedade. Então, eu quero que vocês compreendam primeiro essa base. Então, a emoção, toda emoção que eu tenho, na verdade, a emoção que eu tenho, ela gera apenas um tipo de afastamento, de separação que eu tenho com a minha verdadeira essência, com quem eu verdadeiramente sou. Faz sentido isso pra vocês?
toda vez que você sente uma emoção, essa emoção é oriundo do seu pensamento. Então, para que eu comece a parar de sentir emoções, mesmo aquelas que aparentemente são boas, eu vou ter que buscar parar esses pensamentos. E é isso que eu quero mostrar aqui no quadro. Eu vou ver se eu consigo virar o quadro para poder, porque o quadro ele tava aqui para pegar o computador. Vou ver se eu consigo virar ele para poder desenhar para vocês, para que vocês entendam como que é o fluxo do pensamento para a emoção no seu corpo, e lembrando que todo tipo de emoção que a gente tem no nosso corpo, todo tipo de emoção que você gera dentro das suas células, isso vai acabar, se você não libera, né? Se você, por exemplo, né? Agora eu vou falar de um outro ângulo para que vocês entendam. Tem muitas pessoas que, inclusive, eu compactuo disso, eu acredito nisso, que dizem, você precisa viver as emoções, você precisa deixar as emoções fluir. E de fato, se a emoção chegou, se você tá com vontade de chorar, e você de repente simplesmente dizer, não, eu não posso chorar porque me disseram que a emoção é ruim, eu não vou chorar, eu vou ficar como eu tô, eu não vou chorar, né? Se você fizer isso, se de fato você, ao invés de você liberar essa emoção, você ficar com ela, o que vai acontecer? Isso vai começar a gerar uma carga de energia, de excesso de energia negativa, que na verdade não é negativa, né? Mas é um excesso de energia no seu corpo, que vai começar a longo prazo te trazer algum tipo de doença, tá? Eu vou falar sobre doença, se eu não me engano, é no sábado ou no domingo, acho que é no domingo eu vou falar sobre doença, né? Eu vou falar melhor sobre essas questões, porque quando a gente começa a acumular emoções no nosso corpo, em determinadas áreas, e de acordo com aquilo que a gente está sofrendo, a gente vai ter uma certa doença. Inclusive, eu vou falar sobre o que eu estudei, porque a minha mãe morreu de câncer, né? Eu já falei aqui, então eu estudei muito sobre isso para entender como ela tinha desenvolvido o câncer, lembrando da história dela e tudo mais. E depois, quando eu comecei a atender mulheres que tinham câncer, eu também fiz uma pesquisa muito grande, então eu vou trazer isso para vocês no domingo, tá? Mas hoje a aula é pra gente entender a questão das emoções, entender que como é criada essa emoção e que quando ela chega, tá tudo bem, eu vou ter que liberar, eu vou ter que chorar. Se me deu vontade de chorar, sei lá, briguei com meu marido, meu chefe me mandou embora, aconteceu alguma coisa, tô na TPM, eu vou liberar e eu não vou me sentir culpada por isso. Eu vou liberar porque eu preciso, para que eu possa depois me sentir melhor. Eu preciso descarregar isso, eu preciso sentir a emoção. E, inclusive, a emoção, ela vai ser sempre uma sinalização de alguma coisa que eu ainda tô inconsciente. Por isso que o sofrimento, né? O que é o sofrimento? O sofrimento, ele nada mais é do que um sinalzinho de que você não tá entendendo por que aquilo tá acontecendo na sua vida, né? A gente sofre pelas coisas que acontecem na nossa vida porque a gente não entende por que isso tá acontecendo, mas por que? Eu não queria que isso acontecesse comigo, né? Por quê? A gente não entende por que as coisas estão acontecendo, então a gente sofre. Ou seja, quando que eu não entendo uma coisa? Quando eu tô inconsciente, quando me falta consciência do propósito daquilo na minha vida. E aí o que acontece? Naturalmente eu vou sofrer, eu vou ficar mal, né? Eu vou chorar, aquilo vai me gerar dor. Então a emoção, ela apenas sinaliza uma inconsciência. Por isso que quando a gente começa a elevar o nosso nível de consciência, quando a gente sai da nossa mente, a gente vai ter cada vez menos emoções. Então, essas emoções, elas começam a diminuir, né? Aos poucos, alguém fala alguma coisa pra você, você não sente mais nada, aquilo não dói em você, você não leva pro pessoal, né? Às vezes, por exemplo, algo acontece como o coronavírus e você não sente mais medo, você não se sente mais inseguro, você não tem mais todo aquele sofrimento interior que quando você tava super inconsciente, você sentia. Quando a gente começa a levar o nosso nível de consciência, lembra ontem eu falei pra vocês, eu fiz 2 quadros, né? E eu falei exatamente o que é uma pessoa que tá na centelha divina e o que é uma pessoa que tá nesse modo automático, né? Que vive fora da sua essência divina, que vive nessa identidade artificial, nesse eu, certo? Então eu vou tentar virar aqui. Ó, até ligou meu computador agora, mas gente, vamos fazer por aqui. Se vocês por acaso não conseguirem... Boa noite meninas. Ó, geralmente tô fazendo essas lives lá no meu YouTube, mas hoje meu computador não quis. Vamos ver se eu consigo passar aqui. Deixa eu ver se eu vou virar isso aqui. Eu acho que eu vou fazer uma coisa, peraí. Muita calma nessa hora. Eu vou virar.
esse quadro pra cá. Calma aí, que esse aqui é uma inscrição no meu escritório aí, ó, gente. Eu vou virar pra cá, e daí vocês vão enxergar bem mais fácil. Eu fico de pé, não tem problema. Pra que vocês possam enxergar. Vamos ver aqui. E eu vou virar ele aqui, porque senão vocês não vão conseguir ver bonitinho. Como é que eu viro? Aí. Aí, agora vocês estão enxergando bem, né? Me digam que vocês estão vendo bem. E daí eu vou ficar em pé. E aí eu vou desenhar pra vocês. Certo? Então vamos lá. Deixa eu colocar um pouquinho mais perto. Que daí vocês vão ver melhor ainda. Então vamos lá. Por que eu desenhei essa... Tá vendo que é uma máquina de fotografar aqui, né? E aqui é um porta-retrato. O que isso aqui é? Eu vou colocar até aqui, ó. Que é o ciclo das emoções. Só para vocês entenderem como que acontece no corpo de vocês e o que a gente tem que fazer para que a gente não sinta essas emoções que nos trazem, de fato, o sofrimento, tá? Então, toda vez que acontece alguma coisa comigo, então vamos supor que... Vamos pensar no coronavírus mesmo, vamos pensar nesse momento atual que a gente está vivendo, né? Então, toda vez que eu penso na palavra Covid, o que acontece? Eu criei uma imagem sobre isso, eu tirei uma foto sobre isso. Então, a palavra é como se ela me trouxesse um clique que eu fiz daquela pessoa, daquela situação. Qual que é a imagem que vem na cabeça de você agora quando você lembra dessa palavra? Qual é a imagem? Você vai trazer uma imagem na hora. Talvez você que assiste muito TV, talvez você vai trazer aquela imagem das pessoas no caixão, você vai trazer a imagem das pessoas na fila, né? E aí aqui, ó, por que eu fiz esse balãozinho aqui? Porque aqui é a mente, é a nossa mente condicionada, que cria várias condições para o que a gente tem que sentir, condicionada. Você vai criar várias imagens, você vai ter uma sucessão de imagens, uma sequência de imagens que você tirou quando você lembrou dessa palavra, tá? Essa sequência de imagens aqui que você criou, que tá lá na sua mente armazenada na sua memória, tá? O que ela vai gerar em você? Vários pensamentos, tá? Aqui é os nossos pensamentos, que eu gosto de chamar de barulho mental, tá? Porque, de fato, quando você pensa, você tem a escolha de pensar o que você quer. E isso aqui você não tem a escolha. Isso aqui é refém, você é resultado. Isso aqui acontece de forma automática daquilo que você absorveu, da foto que você tirou pensando naquela palavra. Tá, gente? Lembrando que aqui eu dei um exemplo do Covid. Mas vocês podem pensar casamento. Se você pensar na palavra casamento, o que você pensa sobre casamento? Qual é a primeira imagem que vem pra você? Ai, meu pai e minha mãe brigavam muito, se separaram. Ai, meu pai abandonou minha mãe. Qual foto vai ter na sua mente que vai colecionar uma sucessão de fotos aqui? Provavelmente fotos de separação, fotos de que casamento não é bom, né? Tudo isso vai estar registrado aqui. E qual é o tipo de pensamento, né? Qual é o tipo de reação automática que vai acontecer aqui na sua mente? Homem não presta, casamento não dá certo. Você vai pensar no Covid, você vai pensar, o Covid vai me matar, eu vou morrer, ai meu Deus, eu não posso sair de casa, né? Que você vai escrever assim, eu não posso sair de casa, né? Ai meu Deus, se eu não usar... Eu tenho que tomar um monte de chá, eu tenho que fazer tudo aquilo, né? Aqui vão acontecer diversos pensamentos compulsivos, né? Tudo aquilo que faz você sofrer. Aqui vão acontecer os pensamentos. Vocês estão pegando o que eu tô falando? Só me digam que está tudo bem aí. Vocês estão ouvindo, né? Eu não tô vendo vocês, mas acho que vocês estão me vendo. Tudo certo. Então, depois do pensamento... O que acontece? O pensamento, quando eu fiz uma menininha aqui como se fosse eu, quando eu, Marina, eu dou o ok para esses pensamentos, eu dou um check, né? Eu digo, beleza, mente, acredito em você, eu realmente acredito que o que você fala é verdade. Quando eu valido o pensamento, quando eu digo sim para essa nuvenzinha, o que acontece? Ela descarrega as emoções no meu corpo.
Então, o que que acontece? A emoção, ela só vai acontecer no seu corpo se você der um ok para a mente, se você ouvir a mente, se você der atenção para a mente, se você acreditar que a mente é você. E hoje você realmente acredita que você é essas fotinhos, que a vida realmente é ruim, que realmente o Covid vai matar você, né? E é muito incrível porque o meu namorado teve Covid, né? E eu falei pra ele que eu jamais vou pegar, porque eu entendo de energia e vibração e a minha frequência é muito alta e eu não ia pegar. E eu cuidei dele, a gente ficou junto e eu não peguei. Por quê? Porque no meu porta-retrato, quando eu penso em Covid, eu penso numa, sei lá, num espirro na esquina da rua, assim. Eu não penso naquilo que todo mundo pensa. Por quê? Porque eu não assisto noticiário, eu não tô alimentando a minha mente de coisas que eu sei que vão me gerar pensamentos tóxicos que vão me trazer emoções que depois vão me trazer doenças. Se você entende esse circuito, você vai parar de ficar alimentando a sua mente de coisas que você não quer. E o melhor, você vai parar de dizer sim para sua mente, que é isso que eu ensino, né? Quando eu faço dentro lá do Eu Sou Desperto, o que eu ensino às pessoas? A quebrar isso aqui. Você vai quebrar isso aqui, você não vai mais, o pensamento ele vai vir, você vai olhar para sua mente, você vai dizer, nossa mente, como você é criativa, você trouxe de novo o mesmo pensamento que você traz todos os dias. Você vai dizer, mas eu não valido, tchau. O que acontece quando eu faço isso? Aqui ó, acabou, não vem mais emoção. E você consegue ir trilhando a sua vida, mesmo com os problemas, sem ficar mal, sem se sentir medo, porque aqui ó, medo, insegurança, rejeição, né, tudo tá aqui que vai pro seu corpo. Aonde que vai estar a mágoa, né? Por exemplo, a mágoa, ela fica aqui no quadril. Você vai começar a acumular gordura aqui, ó, porque gordura é excesso de energia que eu preciso para me proteger. Né? Então você começa a acumular essas energias dessas emoções no seu corpo e você vai acumulando energia, você não consegue nem emagrecer. Por quê? Por conta desse circuito. Vocês conseguiram entender? Até aqui embaixo eu coloquei esse alvo. O que seria esse alvo? É o resultado. Né? Para cada ação que você, para cada emoção que você tem, você vai ter uma ação, certo? Por quê? Porque quando você está rejeitado, o que você vai fazer? Você vai se isolar. Se você vai se isolar, você vai conhecer alguém se você se isolar? Você vai conseguir um trabalho se você se isolar? Você não vai conseguir. Se você é uma pessoa que quando você pensa assim, né? Vamos pensar na palavra aqui, auditório, falar em público, né? Eu era muito tímida, eu não falava nada, eu era uma calada da vida. Né? Quando eu pensava em falar, nossa, eu tinha várias coisas de pessoas rindo de mim, várias imagens que eu tinha, várias fotografias dessa palavra eram você rejeitada, as pessoas vão falar mal de mim, eu não sou boa, as pessoas, né? E daí o que acontecia? Esses pensamentos de não vai lá, não faz isso, não faz aquilo, né? Isso tudo me gerava muitas emoções de insegurança, de não ir, né? O medo me paralisava. Então o meu resultado era sempre não consigo fazer live, não consigo sair do lugar onde eu tô, não consigo fazer uma entrevista de emprego e me dar bem. Eu não consigo. Por quê? Porque o meu resultado, ele é sempre, né, vem antes da minha emoção, vem depois da minha emoção. Então, se eu sou dominado pelas minhas emoções, os resultados da minha vida sempre vão ser negativos. Eu nunca vou conseguir ter um resultado que eu quero. Por quê? Porque eu sou controlado pelos meus pensamentos e pelas minhas emoções. Então, esse é o ciclo das emoções. O que as pessoas ensinam pra vocês? Né? As pessoas hoje em dia, a maior parte das pessoas, ela ensina a gente a controlar as emoções. Então, ela pega essa partezinha aqui e diz assim, você vai começar a controlar. Quando vier o choro, você se tranca no quarto, respira, faz 5 respirações e aí vai passar. Ou não, quando vier a raiva, você vai dar uma volta, vai dar uma meditada. Eles te ensinam apenas a controlar, técnicas para controlar quando a emoção já chegou aqui. Mas você não quer que a emoção chegue, você quer que ela não chegue. Porque mesmo que ela chegue, quando você aprende uma técnica, você está reprimindo no seu corpo essas emoções. E cedo ou tarde isso vai gerar algum tipo de doença para você. Então você não tem que reprimir, você precisa saber não gerar essas emoções, você precisa estar antes delas, certo? Deu para entender? Eu vou olhar agora os comentários de vocês e eu vou voltar, peraí. Eu vou voltar agora para vocês e daí eu vou tirar as dúvidas que vocês tiverem, peraí. Um pouquinho.
Vamos lá. Camila. Deixa eu ver. Meu marido fala isso pra mim todo dia. Eu fiquei presa dentro de casa, só vendo notícia ruim, limpando tudo. O que aconteceu? Eu peguei dentro de casa em pleno Natal. É exatamente isso, né? Quando a gente entende que a frequência que a gente vibra, né, vai fazer também com que a gente sintonize nos nossos pensamentos, porque o seu pensamento, ele é sempre coerente com a sua vibração, né? Na primeira aula, se vocês não viram, tá ainda lá no YouTube, a gente falou sobre energia, né? E, de fato, a nossa energia do nosso corpo, ela influencia nas fotografias que a gente vai acessar, né? Naquilo que a gente tá lá na nossa memória, o nosso corpo, ele influencia. Tanto que, se você tá num dia muito ruim, os seus pensamentos, né, eles sempre são muito negativos, né? E quanto mais você alimenta essa energia baixa através da televisão, né, através de alimentação também, eu falei isso na primeira aula, que os alimentos, eles influenciam muito no nosso nível de acesso a essas fotografias, né? Tem muita gente que ensina a tirar uma fotografia e colocar outra, né? Então, isso é reprogramação de crença que eu vou falar no sábado. Por que eu não sou a favor de reprogramação de crença? E por que eu tentei e gastei muito dinheiro tentando reprogramar crença com terapia? E hoje, pela graça de Deus, eu descobri a meditação do silêncio e eu não preciso mais pensar em crença, porque a crença, ela é algo que a gente não mexe mais. Agora a gente se dissocia da mente. Eu vou falar mais sobre isso, porque isso é um conteúdo novo e que eu tenho certeza que talvez daqui a uns 2 anos as pessoas vão estar ensinando isso. Mas eu fui estudar justamente para entender como que a gente poderia parar de tentar reprogramar a crença, porque a crença, ela é algo realmente que é um trabalhinho de formiguinha, sabe? E a gente não precisa ficar dentro desse trabalho de formiguinha, a gente pode tirar todas elas ao mesmo tempo, que é justamente quando a gente corta esse pensamento, né? Senão a gente vai ter que tirar um porta-retrato lá, colocar outro, tirar um, colocar outro, que é isso que a gente faz. É como se, por exemplo, agora você tem um monte de crenças sobre o Covid, né? Aí você vai lá, faz uma sessão de terapia e você fala, não, é que eu quero mudar a minha forma de olhar para o Covid, né? E daí você vai fazer essa sessão lá, e de repente você muda, né, a sua forma de perceber ali as coisas e tudo mais. Daí passa tipo um mês, aí acontece alguma coisa, sei lá, alguém da sua família morre de Covid, tá? O que acontece? Você cria uma nova crença, um novo trauma. E daí você vai ter que ir de novo na terapia, porque você de novo criou um novo trauma, porque a crença, ela é facilmente trocada quando a gente tem um trauma emocional. Então você tá sempre dependendo dos acontecimentos da sua vida para você conseguir evoluir. Por isso que eu não trabalho com essa coisa de autoimagem, com reprogramação mental, porque você reprograma de uma maneira e daí alguém da sua família morre. Cara, a sua mente, ela vai reprogramar sozinha. Tudo aquilo que você sofreu, como você não sabe lidar com o que acontece com você, porque você não aprendeu isso, você só criou uma imagem fictícia de quem você é, você vai se desestabilizar totalmente. Então, emoção, gente, é algo que vem do nosso pensamento. Aquilo que vem do nosso coração, aquilo que Jesus fala sobre eternidade, sobre amor incondicional, não está dentro de uma emoção. É uma energia de muita qualificação e que vem através do nosso coração, né? Dessa centelha divina que habita em nós, que é o nosso espírito. Né? Nós não somos de maneira nenhuma os nossos pensamentos. Né? A gente só consegue acessar de fato Deus, né, através do nosso coração. Até tem uma passagem que fala, né? Benditos são aqueles que conseguem conhecer o amor de Deus através do coração, né? Porque a maior parte das pessoas conhece Deus vendo live, alguém falando sobre ele, né? Mas só aqueles que de fato saem dos seus pensamentos, que começam a realmente criar essa conexão profunda dentro de si, é que vão conhecer a única energia que existe, que é a do amor. Toda vez que eu sinto uma energia diferente, eu tô validando o que o meu pensamento está falando. Certo? Então, ó, hoje aconteceram várias coisas aí, meu computador desligou, mas espero que de alguma maneira eu possa ter levado pra vocês aí esse conteúdo da melhor forma, de uma maneira bem clara. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Me definiu a Camila. O que será que eu falei que te definiu? Ó, a Márcia. Que maravilha. Minha mãe falava que a gente tinha que imaginar uma tesoura para cortar os pensamentos, mas eu não consigo. Existem várias técnicas. Na semana que vem eu vou, inclusive no último dia das aulas da semana que vem, eu vou dar um curso de Anapana.
Anapana é um tipo de meditação. Esse nome Anapana, ele significa ver a verdade, né? É quando a gente começa a olhar para as coisas sem estar no pensamento. A gente vê as coisas como elas são e a gente sai desse sofrimento interior, porque o que impede hoje de você viver em paz? De você estar realmente com essa paz interior, mesmo o mundo estando em guerra, mesmo tudo acontecendo, né? Quando que você vai conseguir isso? Quando você de fato sair dos seus pensamentos. Porque os seus pensamentos é que fazem a leitura da realidade. E quando você começa a ler a realidade, a ler o que está ao seu redor com o seu coração, você não tem mais sofrimento. O sofrimento ele vai embora. Só tem aceitação, só tem fluidez. Você realmente começa a fluir com a vida. E aí essa fluidez que você tem com a sua vida gera um estado de abundância, porque agora você não resiste mais às coisas que acontecem. E é justamente esse atrito que você tem de aceitar as coisas e de sofrer que gera a escassez, a falta. Porque o universo ele precisa dar aquilo que você dá pra ele. Então você recebe aquilo que você dá, né? Eu falei isso também na primeira aula, que tudo no universo existe uma troca constante, né? As árvores, elas liberam oxigênio, nós absorvemos o oxigênio e liberamos o gás carbônico para que elas sobrevivam. E elas liberam o oxigênio para que a gente sobreviva. Quando a gente começa a olhar num todo, a gente vai perceber que sempre está existindo essa troca constante do universo com a gente. E a gente só consegue controlar o fluxo do receber quando a gente dá. E o dar dentro da nossa realidade é aceitar a vida como ela é honrar cada experiência, é realmente eu conseguir viver. Só que vocês percebem que quando alguém diz assim pra você, faz a lista da gratidão aí, vamos fazer a lista, né? Porque todo mundo fala que a gratidão, ela muda. E de fato, a gratidão, ela muda. Mas por que você não consegue agradecer realmente pelas coisas que estão acontecendo na sua vida? Porque você não aceita elas como elas são. E por que você não aceita as coisas da sua vida como elas são? Porque a sua mente faz a leitura da sua vida agora e diz assim, fulaninha, sua vida não tá boa, isso aqui não tá legal, por que você tá vivendo assim, isso aqui não tá legal, né? E aí você tenta agradecer, né? Você tenta ali, tipo, não, mas eu agradeço, mesmo que eu não entenda por que isso tá acontecendo, eu tô agradecendo aqui, mas isso tá sendo na sua mente. Você não consegue agradecer de coração, porque hoje você ainda é refém dos seus pensamentos. Então a gratidão, ela só funciona para trazer abundância para sua vida quando você de fato consegue agradecer de verdade e não nesse automático. Por isso que ela não funciona, por isso que todo mundo tenta ensinar, mas no fundo ninguém sabe por que não funciona com alguns e com outros funciona. Não, a gratidão, ela não é uma emoção, né? Ela é um estado do ser. Ela é um estado que tu está... O amor, né? Quando a gente vai pensar no amor, o que seria a energia do amor incondicional? É muito difícil de descrever, gente. Eu nunca vou conseguir, né? Seria muita hipocrisia minha tentar descrever o que é o amor incondicional. Mas só pela palavra, tá? Incondicional, sem condição. É quando eu amo a vida, eu amo as pessoas, eu amo simplesmente sem condição alguma. E se a gente for pensar no ponto da palavra, a gente vai perceber que isso é gratidão, não é? Porque eu agradeço tudo, eu honro, eu amo tudo, como é, incondicionalmente. Então eu agradeço. A gratidão é um ato que eu tenho para resgatar esse amor incondicional que eu sou em essência. É isso que eu faço. Então eu olho para tudo e eu agradeço. E eu vou ativando esse amor incondicional que eu tenho. Assim como aceitar as coisas como elas são, assim como perdoar as coisas que aconteceram, né? Tudo isso são energias que são ações, na verdade, que vão estar me ajudando a chegar nessa energia do amor incondicional, que é minha por natureza, só que eu me divorciei, eu digo que eu me divorciei de Deus, né? Eu me separei de Deus ali quando eu comecei a validar os meus pensamentos, eu criei essa falsa identidade de quem eu sou, e agora eu tenho que voltar para casa do Pai, né? Que é essa jornada do filho pródigo aí, que a Bíblia ela conta. Então, basicamente é isso. Caraca, meu computador também desligou. Às vezes é por causa que a lua agora ela tá voltando, né? Ela tava cheia e eu digo que muitas coisas acontecem. Mas vocês perceberam? Isso é uma prova, né? Tipo, eu dei uma risadinha ali quando aconteceu. Eu disse, cara, não tem muito o que fazer, né? O que eu vou fazer? Vou ligar o Instagram e vou fazer por aqui.
Se é uma pessoa que muitas vezes não tem capacidade de lidar com imprevistos, que tá totalmente refém das suas emoções, que começa porque a mente, muitas vezes ela vai começar a trazer um monte de coisa. Ai, não é pra te fazer, não faz hoje, né? Se você é uma pessoa que é refém dos seus pensamentos, provavelmente você vai parar de fazer tudo, você vai dizer, eu não vou mais fazer, você vai ficar irritada, você vai, sei lá, se você vai chorar, você vai fazer o quê, né? Mas eu simplesmente disse, olha, o que eu posso fazer agora? Se o meu computador não tá funcionando, eu vou fazer no Instagram, eu vou deixar salvo essa live aqui, e eu vou depois, amanhã de manhã, eu baixo ela no YouTube, porque eu sei que tem pessoas que não têm Instagram e que querem ver essa live, tá? Então eu vou salvar ela aqui, depois eu baixo e ponho lá no YouTube pra quem quiser reassistir, ou pode reassistir por aqui também. E eu vou enviar os slides, que eu não consegui passar eles, infelizmente, mas tá tudo bem, né? Acho que eu mostrei ali pra vocês o desenho e deu pra entender bastante. Certo? Se fosse pelo YouTube eu não teria visto, essa aula foi pra mim. Ó, que legal! Viu só, viu? Ó, tudo acontece como tem que acontecer, né? Talvez você manifestou aí essa aula pra você. Certo, gente? Muita gratidão. Amanhã a gente vai falar sobre por que você vira um sugador energético, por que você pega a energia das pessoas, dos ambientes onde você tá, né? Por que de fato você acaba indo pros lugares e as pessoas pegam, né? Pegam a energia dos outros, né? Quem não sabe, meu parceiro, meu companheiro, ele é policial, né? E quando eu comecei a minha jornada como terapeuta, eu pegava tudo quanto era coisa de energia dele, porque ele chegava, né? Ele passava pelos presídios, por esses lugares densos, e eu passei por vários processos. Então eu vou trazer pra vocês como que eu consegui trabalhar essas questões na minha vida com instrumentos, com formas da gente proteger a nossa energia. Essa é a nossa aula de amanhã, tá bom? Pretendo que ela seja curtinha também. Hoje a gente acabou começando, já era 9h25, eu acho, por aí. Mas a ideia é sempre a gente fazer essas lives de 30 minutos, porque elas são lives de aquecimento, de realmente teoria, para vocês entenderem, porque semana que vem a gente vai ter, de fato, o desafio, onde eu vou trazer exercícios na prática. Por isso que vai ter o curso de meditação, para que vocês comecem já a sair meditando, né? Meditando no silêncio, porque é isso que eu quero ensinar, porque é o silêncio que é o estado natural do ser de vocês. Vocês, quando estão em silêncio, vocês acessam Deus interior. Essa lapidação interior, ela acontece através do silêncio. Então amanhã a gente vai trabalhar essa coisa das energias, depois eu vou falar das crenças, e lá no domingo eu vou falar sobre as doenças, né? As causas emocionais das doenças. Então ainda a gente tem muitas aulas aí, estejam aí acompanhando pra gente poder estar junto até o final, tá bom? Muito obrigada, meu sonho é ter metade dessa calma. Olha, todo mundo pode ter, eu era uma surtada, gente, sério. As aulas estão ótimas, gratidão, eu que agradeço. Gratidão à minha amiga Isabel por me proporcionar este encontro com você. Ah, querida, a Isabel é minha aluna do Eu Sou Desperto. Fico muito feliz que tem aluna aí indicando, sinal de que é bom, né? Muito obrigada, gente. Uma boa noite, fiquem com Deus. E amanhã a gente tá junto aí, 21h09, 9h09 da noite. Beijos!